Olá, tudo bem? Ayrton Lopes falando, mais uma vez aqui com um excelente vídeo para você. Muito obrigado desde já, por estar comigo nessa jornada, né? De bate-papo, né? De troca de ideia. Eu estou tendo muito feedback legal e eu espero que eu possa estar contribuindo aí para a sua vida, né? A gente já sabe, eu vou deixar aqui como uma forma de esclarecimento, né? Que os vídeos que eu tenho gravado não são vídeos religiosos, ok? Então a minha intenção não é ofender a religião e nem o entendimento de ninguém que estuda a Bíblia, prega a Bíblia. E se você prega a Bíblia, continue pregando, continue congregando, né? Fazendo aí aquilo que Deus te chamou para fazer, né? O objetivo desse vídeo é trazer uma troca de ideia, né? E abrir a nossa mente para começar a pensar, né? E pensar de que forma? Será que o que estamos vivendo, né? É uma pergunta, não há problema em perguntar. Será que o que estamos vivendo é a vontade de Deus, né? Quando eu falo o que estamos vivendo, eu estou falando como seres humanos, né? Como o que a gente está vivendo como ser humano é a vontade de Deus, não é? Porque infelizmente, às vezes a gente é ensinado a ficar dentro da caixinha, né? E a pensar mais para dentro, né? E não para fora, né? Poxa, se eu estou bem, então o que está acontecendo lá fora não importa muito. Mas será que essa é a ideia original de Deus? Né? Essa é o meu chamado para a gente começar a refletir, ok? Qual que é a ideia original de Deus, ok? Então isso não tem nada a ver com religião, por isso que eu disse que esse vídeo não é um vídeo religioso. E a forma que eu entendo o chamado de Deus para a humanidade é uma forma de governo, né? É uma forma de governo. Então, sendo assim, eu estou categorizando, né, esse vídeo como político, entende? Então, basicamente é isso. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que eu também acredito que você vai gostar, né? Dando continuidade sobre o assunto do reino de Deus, né? Não tem outro assunto para a gente falar. Esse é o único assunto que eu vou falar nesses vídeos, né? E sempre vou falar, quantos vídeos você vai gravar? Depende, se eu gravar 2.000 vídeos, vai ser sobre o mesmo assunto. Porque isso aqui é um treinamento, né? Eu quero deixar um treinamento para as pessoas entenderem o que é o reino de Deus, né? Eu estive em instituições religiosas por 20 anos e nunca tinha visto uma pregação sobre o reino de Deus de forma governamental, né? De forma política, né? É sempre aquela ideia de que o reino de Deus vai vir, o reino de Deus vai vir. Quando o reino de Deus vier, tudo vai acontecer. E através da leitura bíblica, né, por meio da leitura bíblica, a gente consegue entender que o reino de Deus, ele já veio, entende? Ele já veio. E ele veio quando Deus decidiu criar todas as coisas, entende? Quando ele decidiu ser rei, né? Ele criou o universo, ele criou a terra, ele criou o mundo invisível, né? Onde ele reina e a vontade dele já é feita, ok? E a partir do momento que ele criou o mundo visível, né? Deus, a partir do mundo invisível,
ele criou o mundo visível. São o universo, as galáxias, né? Os planetas. Tudo isso foi criação de Deus. E ele decidiu que esse universo, né, seria governado, né, pelo ser humano. Né? Tanto é que, se a gente voltar, agora eu vou ler aqui um texto bíblico para a gente poder ter aí uma noção do que a gente vai falar. Eu não quero ficar citando o texto bíblico, né, como se isso fosse uma pregação, né, religiosa, mas é simplesmente para você entender que a Bíblia, ela é a constituição do reino de Deus. É a ideia do rei, tá? A ideia do rei é a Bíblia. Essa é a constituição. E tudo que está escrito na Bíblia é o que a igreja de Deus, que é o que a gente falou no último vídeo, né, precisa aplicar na terra. Porque é onde essa igreja governa, em nome do rei, certo? Então, a nossa Constituição é a Bíblia, a Constituição desse governo celestial. Né? No livro de Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 26, Deus fala assim, eu vou ler na Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, ok? Nova tradução da linguagem de hoje. Fala assim, vou ler o 25, 1:25. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. É nítido aí então o que Deus fez. Ele criou todas as coisas e depois ele disse, vamos fazer o ser humano, né, que será como nós, nossa imagem e semelhança, será parecido conosco. E ele vai dominar a terra, dominar tudo que nós fizemos na terra, o ser humano vai dominar por nós, não é? Ou seja, vai administrar, entenda isso, vai administrar a terra para Deus, né? A gente é responsável pela terra. Aí no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 5, tá? Fala da criação também, né? Da criação da terra. Fala assim, não havia brotado capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, né? E não havia ninguém para cultivar a terra. Como não tinha ninguém vivendo na terra, Deus não tinha deixado nascer nada. O 6 fala assim, mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então do pó da terra, né, e do pó da terra, o Senhor formou um ser humano. Do pó da terra ele fez um corpo de barro, né? É o que aqui está dizendo. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Soprou, né? Soprou uma respiração de vida e ele se tornou um ser vivo. Deus juntou o corpo, o espírito, o corpo e a alma, né? Fez ali do homem uma trindade. Depois, o Senhor, Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado, né? Olha que interessante. Vou pegar minhas anotações aqui para ficar mais fácil, para não me perder hoje. Né? Que interessante. Deus criou o planeta, ele criou o homem parecido com ele, né? Imagem e semelhança. E ele soprou nesse ser humano, desse ser de barro que ele fez, a humanidade.
né? Se lembra que no último vídeo eu te disse que nós viemos para a Terra nesse momento, no momento onde Deus soprou em Adão a humanidade. Veio todo mundo ali, de uma vez, ok? Todo mundo que já veio e os que virão ainda para a Terra já estão aí, né? E na plenitude do tempo vai nascer, ok? Na plenitude do tempo vai nascer porque Deus que escolheu assim. E Deus, é interessante que a Bíblia fala que Deus plantou um jardim, né, no Éden. Plantou um jardim. Né? Ou seja, e esse plantar aqui, a gente pode entender, e o que a Bíblia, assim, quando a gente lê e não reflete, a gente acha que é a árvore, né? As frutas e tal, que Deus plantou isso. Né? Mas o sentido que ele diz de plantar é o sentido de criar uma atmosfera. Entende? De criar uma atmosfera. Um ambiente. Ok? E nesse ambiente nasceu as plantas, as frutas. Entende? Nasceu tudo ali para que o homem pudesse viver. Ok? Pudesse viver. E trabalhar. Né, que é o primeiro mandamento que Deus deu. Aqui no versículo 15, tá? No versículo 15 fala assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Ou seja, o homem veio à terra para quê? Para trabalhar, tá? Deus criou o homem para trabalhar. É interessante esse texto, né, que antes eu entendia diferente, né? Eu entendia que o homem não foi feito assim para esse trabalho de cultivar a terra, de plantar, né? Eu achava que isso era um castigo, né? Que isso aí foi o castigo do homem, fazendo que o trabalho era o castigo do homem. Mas não, o trabalho é o primeiro mandamento. Primeiro mandamento, é isso que o reino faz com a gente. O reino transforma a maneira de a gente pensar. Se você está pensando de uma forma hoje, né, e acha que aquilo ali não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, se começar a refletir sobre o reino e deixar o Cristo, que é o rei de tudo, falar com você, ele vai deixar o Espírito Santo habitar em você e você vai começar a ter uma nova visão sobre a palavra de Deus dentro do reino, ok? Então, depois de Deus criar o homem com a sua mesma natureza, né? O homem tem a mesma natureza, o homem criado, né, tinha a mesma natureza de Deus, e ele vivia nessa atmosfera que Deus criou. Né? Deus criou. Então a gente consegue entender que o homem, né? Deus plantou um jardim e colocou no jardim o homem. Né? Deus colocou o jardim, o homem não plantou o jardim. Entende? O homem não criou essa atmosfera. Quem criou esse ambiente, criou essa atmosfera foi Deus. E Deus fez esse ser e colocou no jardim. Né? Essa é a atmosfera onde o homem precisava para poder sobreviver. Por que o homem precisava dessa atmosfera para poder viver esse jardim? Porque ele foi tirado de Deus. Ele não foi criado, o homem não foi criado como foi criado os animais. Se você perceber e ler o capítulo 1, né, você vai ver que quando Deus cria os peixes, ele fala com a água para criar. Entende? Então a água criou ali os peixes. O ar criou as aves que voam. Então as aves precisam do quê? Do espaço, do ar para poder voar. Os peixes precisam da água. E quando ele criou os animais, né, das selvagens e que se rastejam e tudo, ele falou para a terra criar. Então esses animais, eles precisam da terra para sobreviver.
E quando o homem foi criado, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então nós viemos de uma atmosfera que é uma atmosfera celestial para viver num corpo terrestre, num corpo humano. Mas a atmosfera que Deus criou, que é o lugar, o jardim, é uma atmosfera celestial. É um lugar diferente. É um ambiente diferente. Entenda isso. O homem precisa desse jardim que foi criado por Deus, que na realidade é uma atmosfera, um ambiente. E nesse ambiente nasceu ali as plantas, as árvores, as frutas e tudo mais. Ok? Mas a atmosfera e o ambiente que o homem precisa criar veio de fora, tá? Veio do céu. Olha que legal que é, né? E esse ambiente, essa atmosfera, né? Essa atmosfera, Deus chamou de Éden, não é? Éden. E se a gente for para o hebraico, né? Eu não sou estudioso de hebraico, não gosto de estudar essas questões, sabe? Esses detalhes bíblicos. Porque para mim, o que basta é só eu entender o conceito de Gênesis a Apocalipse. Eu entendi o conceito. Qual que é o conceito? A Bíblia está falando de um rei, de um reino e de um governo. Legal. Eu decidi a me tornar cidadão desse reino. Tipo assim, cara, ser cidadão desse reino é maravilhoso. O que eu preciso fazer para ser cidadão desse reino? Você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o que está na Bíblia. Legal. Então, legal. É isso que preciso fazer? Ok. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Fui cheio do Espírito Santo, me tornei cidadão celestial. É simples assim, tá? Depois a gente vai falar mais desse detalhe, mas é a coisa mais simples que você pode imaginar. E aí o Éden no hebraico, quando você vai ver lá o hebraico, depois por curiosidade, você pega aí na internet, no chat GPT, né, em alguma inteligência artificial que você use aí no seu celular, e procura aí o significado de Éden em hebraico, tá? O que significa a palavra Éden? E existem vários significados, né, que são 4, 5 significados. Eu peguei aqui 4, que significa um lugar. Éden significa um lugar, tá? Significa também um momento, tá? Significa momento. Significa presença, tá? Presença. Porta aberta, tá? Porta aberta. E também significa lugar de delícias, lugar de desfrute. A presença é presença de Deus, tá? Presença de Deus. Lugar, momento, presença de Deus, uma porta aberta e um lugar de desfrute. Isso é o Éden, né? Para não colocar essa frase toda, né, na Bíblia, eles simplesmente colocaram, isso é o Éden, né? E aí, resumiu. Mas basicamente, o que é o Éden? O Éden é uma porta aberta, tá, no céu, e entre a terra e o céu, aonde a presença de Deus continuamente, né, era manifestada. Esse lugar é onde que Deus pegou e colocou o homem. Colocou aquele ser, colocou a humanidade nessa presença. Entende? Era uma presença constante, de uma porta aberta. E aí o homem podia sobreviver, porque é um lugar de delícia. Entende? Um lugar de delícia. O homem podia sobreviver nesse ambiente. Era para ele viver sempre, eternamente nesse ambiente. Entende? Isso é o Éden. Isso é o Éden. Né? Deus criou então o homem para viver na mesma atmosfera que ele vivia. Olha que interessante. Você já parou para pensar nisso? Que o seu espírito, você é um espírito, e o seu espírito veio de Deus.
tá? Seu espírito veio do céu, veio de Deus. E esse espírito, né, ele foi criado para poder viver na mesma presença de Deus. Olha que loucura, não é? É um negócio assim impressionante. Que é o momento, né, que é aquela presença onde, por um momento, a presença de Deus tocava a terra. Né? É interessante que na arqueologia, né, se você for estudar arqueologia, você vai ver que eles encontram várias cidades. Né? Tem lá escavações sobre a Babilônia, sobre Belém, sobre Nazaré, sobre, né, Jerusalém, escavações em vários lugares. Mas eles não encontram o Éden, entende? Eles não conseguem encontrar o Éden, porque o Éden é uma atmosfera, é um ambiente, entende? Ele não é um lugar físico, né? É um ambiente que é construído em algum lugar, onde a presença de Deus toca a terra. Isso é o Éden. E aí que Deus colocou a gente para viver, né? Por isso que a gente precisa dessa atmosfera. A gente só consegue viver nessa atmosfera. Ok? Outra coisa, pessoal, que olha só. Vamos pensar agora. Se o homem precisa dessa atmosfera, entende? Se o homem precisa dessa atmosfera, tá faltando algo. Concorda comigo? Tá faltando algo. Porque, por exemplo, como o corpo humano, né? O corpo humano, ele consegue viver no ambiente, na atmosfera da Terra. Porque ele se alimenta, né, de coisas que são criadas aqui na Terra, né? Milho, arroz, feijão, né, folhas e tudo mais, água, né? Aí o corpo humano ele sobrevive. Mas e o espírito? Entende? E o espírito? Se o espírito não está na atmosfera que foi criada por Deus, como é que ele vai sobreviver? Entende? Então por isso que você vai ver, às vezes tem pessoas morando em mansões, mas está vazia por dentro. Entende? Quando a pessoa começa a procurar as coisas, a conseguir as coisas, né? Aqui, materiais, né? Vai trabalhando, conquistando, compra um carro, depois está trabalhando para pagar aquele carro, né? Ele trouxe felicidade para ela, tipo, um dia, mas depois vai trazer desgosto aquele carro, de tanto que ele vai trabalhar para poder pagar. A casa, a mesma coisa, o sonho da pessoa é ter uma casa, né? Nossa, eu tenho que ter uma casa, aí fica colocando metas, prazos, trabalhando, se esforçando, lutando. Não, eu tenho que conseguir, é minha vitória, entende? Mas isso não é o que preenche as pessoas, de verdade. O que vai preencher as pessoas é você encontrar essa atmosfera, entende? Que é a presença de Deus, né, que toca a terra. O homem perdeu essa presença, certo? O homem foi desconectado dessa presença quando ele pecou, quando ele decidiu viver por conta própria, né? Hoje tem muitas pessoas que são decididas a viver por conta própria, entende? Prefere seguir o dinheiro, prefere seguir o poder, entende? E Deus falou o seguinte, Deus falou assim, você não pode servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro, entende? Então as pessoas, ao invés de buscar a presença de Deus e a atmosfera, tá? E a atmosfera da porta aberta, elas preferem focar no esforço próprio e servir ao dinheiro. E qual que é o benefício de você buscar essa porta aberta? E eu já vou explicar por que essa porta foi aberta novamente. O benefício de você viver na presença de Deus na porta aberta, porque quem cuida de você
ou quem vai cuidar de você vai ser Deus. Lembra? Não foi Deus que colocou o homem no jardim? E lá ele não fez com que tudo acontecesse para ele ter uma atmosfera legal? Entende? Então é isso que Deus quer fazer com a gente. Entende? Para que a gente possa entender esse reino. Isso é um reino. Ele trouxe o homem para a terra, para o homem governar a terra para ele, trabalhar, cultivar, expandir o reino do céu. Da mesma forma que as aves foram criadas para voar, os peixes para nadar, o homem foi criado para expandir e cultivar a terra, né, para o reino dos céus, para o reino de Deus. Isso é realmente para que nós viemos na terra. Entende? E lembra, é um espaço de tempo. Você está aqui só por um espaço de tempo. Daqui a pouco você vai ser substituído. Entende? Você vai ser substituído, né? Deus vai te recolher, é o que vai acontecer com todos, né? Um ou outro ele teve, pela misericórdia de Deus e graça, foi recolhido, né? Mesmo sem ter morrido antes, né? Só que você vai ser recolhido, eu vou ser recolhido. Então esse é o nosso momento de viver a presença de Deus nessa porta aberta aqui na terra. Tá? Fazendo o quê? Trabalhando e expandindo o reino de Deus. Né? Infelizmente, essa geração que Deus colocou no jardim, plantou o jardim, eles se declararam independentes de Deus. E eles decidiram viver por conta própria. Deus deu uma promessa que foi a vinda do Cristo Messias, o Rei dos Reis. Não é? E depois de 4.000 anos, segundo a cronologia bíblica, tá? Cronologia bíblica, a gente está falando aqui da Bíblia, né? Não estou falando de quantos anos a Terra tem, quantos anos a humanidade tem, tá? É isso que eu procuro ficar longe, sabe? De atritos ou de discussões que não vai levar o reino de Deus à frente. Entende? Eu não vou discutir ou argumentar com você que a Terra, que o ser humano não tem 6.000 anos, entende? Não, se você pensa diferente, ok. Mas eu quero que você abra a sua mente para uma discussão em prol do reino de Deus, em prol do que Deus realmente está falando na Bíblia. Ele disse que, ó, eu coloquei o homem nesse lugar para ele cuidar para mim desse mundo físico. Deus já controla, já é o rei dos reis do mundo espiritual e a vontade dele é feita no céu. E Jesus falou o quê? Pai nosso que estais no céu. Como é que ele nos ensinou a orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então a vontade de Deus é feita no céu, Deus habita no céu, no céu existe um reino, porque Jesus Cristo disse que é um reino, não é? E que esse reino a gente precisa trazê-lo para a terra. Passaram-se 4.000 anos e na cruz Jesus venceu, né? E ele pôde, com o seu sacrifício, ele resgatou o direito desse governo habitar novamente na terra. Entende? Ele comprou de novo a autoridade para que o Espírito Santo dele habitasse no homem, como habitava no começo. Entende? Hoje existe a porta aberta porque Jesus Cristo abriu essa porta. Ele abriu a porta aonde você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você passa a habitar novamente no Éden. É isso. Restauração é isso. A restauração não é Deus te levar para o céu. Se Deus te resgatar, entende? Ele vai resgatar o homem. Imagina, vamos pensar. Deus resgatou o homem, pagou o pecado do homem para levar ele para o céu.
né, para levar ele para o céu, não faz sentido, entende? Não faz sentido porque existe um plano. E o plano qual que é o plano? O plano é colonizar a terra com o reino dos céus. Entende? E esse plano é o plano de Deus. E esse plano, ele vai se cumprir. Entende? Ele vai se cumprir. O plano de Deus, ele precisa se cumprir. Ele falou que, olha, eu vou fazer um ser, vou colocar ele na terra, vou soprar meu espírito para cuidar, para me cultivar, para ele viver no Éden, viver na presença. A presença de Deus. O homem precisa da presença de Deus para viver. Né? E Jesus fez isso. Através do seu sacrifício, por meio do seu sacrifício, ele comprou de novo o direito de o Espírito Santo de Deus habitar em você. E quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, Deus passa a habitar em você. Entende? Você se torna uma casa de Deus. Deus não mora num templo, num templo feito por mãos humanas. Deus mora no templo que é o corpo, tá? É o corpo humano. Ele faz morada em você para que esse corpo possa ir em todas as tribos de línguas e povos, né? E fazer discípulos. Que essas pessoas também possam receber Jesus como Senhor e Salvador e assim o reino de Deus se manifestar em toda a terra e a vontade de Deus ser feita. A vontade de Deus precisa ser cumprida em toda a terra. Né? Enquanto essa vontade não for feita, né, o fim não vai vir. Não virá o fim, porque foi o que Jesus disse. Ele falou que quando você vê guerra, quando você vê doença, fome, pai contra filho, filho contra pai, isso não é o fim, isso é o princípio do fim. E quando que vai ser o fim? Quando a palavra de Deus, quando o evangelho do reino for pregado para todas as pessoas, né, em todas as tribos, todas as nações, né? Isso precisa ser testificado, testemunhado. Não, você precisa testemunhar, precisa sentir, saber que existe, testar e falar para as pessoas. Né? Aí vai vir o fim. Está na Bíblia, até o que está escrito lá. Né? A gente precisa só entender e procurar e pedir discernimento a Deus para Ele poder nos falar. Ok? Então, para a gente fechar hoje, para não se estender muito, nós não somos supostos a buscar a presença de Deus. Tá? Assim, eu vou em tal lugar porque eu preciso buscar a presença de Deus. Tá? Eu tenho que orar porque eu tenho que buscar a presença de Deus. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que estar... Nós somos chamados, pessoal, nós somos chamados para viver na presença de Deus, naquela porta aberta. Entende? E quando você, primeiramente, busca o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? Isso é viver na presença de Deus. É a partir do momento que você abre o olho, o seu primeiro pensamento vai ser, né? Como eu vou, né, pregar o reino de Deus hoje? Através do meu trabalho, através por meio das coisas que eu fizer. A partir do momento que eu levantei, eu tenho que pensar, cara, eu sou embaixador de Cristo, eu tenho um trabalho a fazer aqui na terra, e a minha missão é levar o reino de Deus para as pessoas, como governo. Entende? Deus não está interessado em te levar para o céu. Deus está interessado que você faça a vontade dele aqui na terra.
te levar para o céu, vai ser uma gratificação para você esperar até as coisas ser cumpridas aqui na terra. Porque depois você vai voltar para cá. Entende? O homem foi criado nesse ambiente para viver nesse ambiente. Quer coisa melhor do que isso? Não? Quer coisa melhor do que você viver no ambiente que você foi criado para viver? Então, o meu chamado para você é que nós possamos levar o reino de Jesus Cristo na terra. A gente possa realmente entender que esse é o nosso primeiro chamado. Esse é o nosso chamado. E esse é o nosso único chamado. As aves foram chamadas para voar. Os peixes para nadar. Os animais, né, para viver na terra. E nós somos chamados para poder levar o reino de Deus na terra, dominar. Ok? Nós somos reis na terra. Por isso que Jesus, ele diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Não é para você reinar sobre outra pessoa. É para você reinar primeiramente sobre você mesmo. Entende? O que é você dominar? Vamos lá, o que é o dominar? Você precisa dominar as coisas, né, da terra. Deus fala, domine sobre tudo, sobre o peixe, sobre as aves, sobre os animais, sobre as plantas, domine sobre tudo. Aquele cara que ele, por exemplo, cheira cocaína ou usa droga, não é? Então, a folha da coca está dominando esse cara. A folha da maconha está dominando esse cara. Entende? Ele está sendo dominado por uma planta. O café domina esse cara, um cafezal domina ele. Entende? A carne de vaca domina ele, os animais dominam ele, a carne domina ele, come demais, cheira coca demais, fuma demais, o tabaco domina o cara. Entende? Tudo domina a pessoa. A cachaça, a cana de açúcar está dominando ele. Entende? Aí, o trabalho domina ele, o amor ao dinheiro domina ele. Entende? O dinheiro, ó, pra você ver, o papel moeda está dominando a pessoa. As árvores estão dominando essa pessoa. Porque dinheiro nada mais é do que papel, e papel vem de árvore. Entende? Deus fala assim, cara, você vai dominar sobre todas as coisas. Então, quando o Espírito do Santo habita em você, ele te fortalece. E você começa a buscar o reino de Deus. Entende? Buscar o reino de Deus. Isso não é um passe de mágica, pessoal. Isso não é mágica. Eu não estou falando aqui de magia negra. Eu estou falando de coisas que são reais, que é possível você fazer. Se a coca te domina, se a folha de coca te domina, você tem que dizer para ela, poxa, eu sou embaixador do reino de Deus, é eu que vou dominar sobre você. Eu não vou usar mais cocaína, não vou usar mais maconha, eu não vou usar mais nenhum tipo de droga, não vou beber mais, a cachaça não vai me dominar, entende? O álcool não vai me dominar. É isso que é dominar sobre as coisas, não é dominar sobre as outras pessoas, entende? E quando as outras pessoas que estão no mundo das trevas, não é? que estão sendo usadas por Satanás, porque o Satanás ele só usa pessoas que ainda não têm a visão aberta para o reino de Deus, entende? Porque elas, quando descobrem quem elas são em Cristo Jesus, elas não se deixam ser dominadas mais por Satanás. Satanás já não tem direito sobre essas pessoas quando elas entendem que Jesus Cristo já pagou o sacrifício pelo pecado delas. Entende? E Jesus resgatou essas pessoas e colocou essas pessoas de novo, outra vez, na porta aberta, na presença de Deus. É interessante que antes eu pensava assim, cara, a primeira coisa que quando eu chegar no céu, entendeu? Eu vou chegar no céu, mas eu vou procurar Adão, vou dar nele uma coça, velho. Eu vou dar nele uma coça, porque ele me tirou o Éden.
Era para eu tá lá no Éden agora, só aqui, tranquilo, na água gelada, debaixo da sombra e tal, não é? Ali, tranquilão. Eu pensava assim, cara, que... mas a gente precisa estudar e saber do que está falando. Só que hoje, a responsabilidade é minha, de entender que a porta aberta do céu, que é o Éden, ela tá para mim a mesma coisa como era para Adão. Hoje, a porta aberta com a presença, com deleite, com esse lugar de deleite, esse lugar de delícias, de desfrute, essa porta é aberta novamente para você quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele é o teu Rei. Quando você começa a declarar Jesus Cristo é o teu Rei, tem que ser com palavras reais. Não é tipo assim, você chega num ambiente e você começa a distorcer as palavras. Ah não, eu vou na igreja, entende? Ah não, eu sou isso, eu sou aquilo. Vou usar a expressão que eu usava, eu sou batista, presbiteriano, ou metodista, aquilo, entendeu? Você fica tentando ali fazer meio campo com as pessoas para você não ser deixado de lado, entende? Não, pessoal, olha só, eu sirvo um rei e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É esse. Não tem como você fazer meio campo sendo um embaixador. O embaixador, ele vai dizer de qual país ele está representando. Qual país você representa? É isso que você tem que dizer. Que país que você está representando? Você como embaixador, você tem que ser muito claro em falar, eu represento o reino dos céus. Esse reino existe. Isso é real. Esse reino é mais real do que a terra. Quem criou a terra foi o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador. E abriu novamente essa porta para você. Independente de qual lugar você esteja. Está no Brasil, está na África, está no Japão, está na Venezuela, está em Moçambique, está onde você estiver no planeta, essa porta foi aberta novamente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ok? A minha oração para você é que você, em nome de Jesus, abra o teu coração, abra a tua mente e entenda que existe um rei. E esse rei nos ama de verdade. E ele abriu novamente essa porta para você viver, para você desfrutar do reino dele aqui na terra e depois no céu e por toda a eternidade. Mas já começou. Já começou. Tá? Entenda isso. Um abraço para você. Até a próxima. Se Deus quiser. Eu estou aqui tentando, me esforçando para cada 2 dias colocar um vídeo no ar. E eu já quero aqui parabenizar você que grava conteúdo, faz vídeos para a internet. Realmente você está de parabéns, que é um desafio. E eu quero também, aqui já de antemão, o próximo vídeo eu quero falar sobre o trabalho no reino de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, te incentivar, tá? A você orar e buscar lá dentro do seu coração aquilo que você tem vontade de fazer. Às vezes você gosta de pintar, ou gosta de cantar, entende? Ou gosta de aprender alguma coisa nova, né? O que você realmente gosta de fazer? O que é aquilo? Para pensar e comece a escrever. O que eu faria sem receber dinheiro nenhum? Tá? O que eu faria com amor, com prazer? O que eu faria todos os dias da minha vida? Levantando cedo, a partir do momento que eu acordo, abro o meu olho e falo assim, cara, mais um dia, estou indo para o trabalho, vai ser uma bênção. Entende? O que é isso que você faria? Se você está agindo assim,
no seu trabalho atual, excelente, é o lugar que você precisa estar. Se não está, comece a pensar. Depois a gente fala mais sobre isso, ok? Que Jesus Cristo, desculpa, que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, em sua infinita misericórdia, possa te abençoar, te guardar e te prosperar em teu eterno reinado. Amém. Valeu!